Boa noite, são 19 horas em ponto, estou aqui para gravar o nosso programa de segunda-feira. Não gravei durante o dia, pois foi meu Shabbat e eu dormi o dia todo, graças ao Eterno, Baruch Hu. Mas eu estou aqui não porque o Nove Dedos teve 7 milhões de votos a mais do que o Mulassauro lá, né? Mas porque isso não ficou só entre as pessoas, vamos dizer assim, desinformadas, as pessoas que nunca tiveram informação. Porque nós sabemos que mais de 90% do povo aqui do Brasil não sabe nem o que pensar, porque o que elas recebem de informações, elas não conseguem ligá-las. É como estudantes da Bíblia, né? Eles vão lendo, não vão entender porra nenhuma, não conseguem ligá-las porque acham que isso é o homem quem deve fazer. Mas pessoas esclarecidas, pessoas que, sabe, pelo menos eu tentei, dei minha vida, dei meu tempo, dei tudo para passar realidades da palavra, realidades, sabe, das profecias. Virem acusar, por exemplo, os nordestinos, por causa dos 7 milhões de votos a mais dos 9 dedos? Será que essas pessoas estão achando que o Brasil é o umbigo delas? Porque quem não enxerga mais nada, só enxerga aquilo que quer ver, é porque só está ligado no seu próprio umbigo. Eu estou falando há anos de geopolítica, sempre citando no meio das profecias, porque o meu encargo não tem nada a ver com geopolítica, o meu encargo não tem nada a ver com política, o meu encargo não tem nada a ver com a sujeira. O meu encargo está em tentar demonstrar para aqueles que o Pai chama, ou seja, para aqueles que o Pai vai dar o amor, vai dar a fé, vai dar o entendimento, vai abrir os olhos. O que a palavra dele tem para nós? Mas infelizmente, né, como é sempre assim, entre os religiosos, né, não se esqueçam, os fariseus eram religiosos. Então, entre os religiosos, sempre existe isso, né? Sabe, essa história de colocar o Brasil em primeiro lugar e Deus no comando de tudo, sabe, da cabeça imbecil que surgiu esse slogan, não poderiam seguir, né, esse slogan, não poderiam aderir a ele, senão imbecis mais burros ainda, né? Observem, o processo que nós estamos passando não é um processo que povo algum irá conseguir sair de seus tentáculos.
para você que já tem uma pequena noção, pelo menos, para mim não me sentir totalmente inútil, eu venho falando há anos e anos e anos do Rei do Norte e o Rei do Sul. Eu venho falando da grande cidade, que não tem nada a ver com a grande prostituta, Babilônia. E eu percebo que só perdi tempo. Na verdade, eu não perdi tempo, né? Na verdade, eu ganhei tempo, porque nesse tempo em que eu fiquei acreditando naqueles que chegavam até mim e diziam: eu quero conhecer, que então aqueles seriam chamados pelo Pai, aqueles seriam pessoas que iriam estar não só aprendendo, como sendo ajudados pelo Pai para entender. Seriam pessoas que estariam em breve vendo a realidade, saindo da Matrix. Mas, infelizmente, a coisa não é assim. Realmente o Pai escolhe aqueles que Ele quer, não aqueles que querem Ele. Porque aqueles que dizem querer ao Pai são os que menos o conhecem. Os que dizem querer conhecer ao Pai são aqueles mesmos que acreditam que Jesus Cristo é Deus. São aqueles mesmos que acreditam que Eliarro vai reencarnar. São os mesmos que só falam abobrinha. Por quê? Porque a realidade está muito distante dessas besteiras. Porque a realidade está muito distante, né, para que o homem possa alcançá-la. Sabe que o rebanho é burro, todo mundo sabe. Agora, com certeza, não é porque Yahushua HaMashiach disse, porque aprove ao Pai dar-lhes pequeno rebanho o reino, de que ele estava ali falando de qualquer idiota, de qualquer babaca que, sabe, se colocasse a dizer que, eu tenho fé em Deus. Como você tem fé em Deus, cara? Você é grego? Veja, esse novo programa é realmente para falar do dia a dia, da profecia se cumprindo, dos porquês as coisas estarem acontecendo. E a menos que me calem, eu vou continuar falando. Afinal de contas, eles sabem que provavelmente nem 1/3 da humanidade vai saber do que eu estou falando. Que é o que vai restar, né? Após os 2/3 proféticos, né, que Yahweh irá destruir, sobrando assim poucos homens sobre a terra. Sabe, tem gente aí que está xingando os Illuminati, está xingando não sei quem, não sei quem, não sei quem. Veja, não se trata de xingar os caras, se trata de ver que, claro, que de uma maneira oposta, né? Porque, na verdade, nós temos que fazer aquilo que o Pai nos pede no sentido bom. Mas nós temos que entender que, para o Pai, a destruição desse sistema que nós vivemos hoje é o sentido bom.
Ele está se utilizando daquelas pessoas assim como se utilizou de Faraó. Não estou aqui tirando a culpa de um Jorge Soares, não estou tirando a culpa, sabe, de ninguém. Eu estou apenas dizendo como funciona. Se o Bolsonaro tivesse ganho na primeira, com certeza eu estaria aqui falando, ele faz parte dessa agenda que eles dizem que é deles. Eu mandei um vídeo, aliás, um áudio, para o nosso grupo do Instagram. Sabe, o carinha falou tudo. Vocês se lembram quando o povo saiu para a rua e direta já, e bababá, e bababá, e bababá? Vocês acham que naquela época nós estávamos isentos da presença do que se chama de Illuminati? Você parou para estudar quem são? Você parou para estudar o que fizeram? Você parou para compreender quando isso iniciou? Se tivesse feito isso, pelo menos historicamente, você saberia do que eu estou falando. Mas como eu sei que de cada 10 que eu disse isso, se um deu uma olhada, nem que por cima, para saber do que eu falava, mas não. Sabe, a humanidade prefere viver no sonho dos seus próprios umbigos, prefere ter alguém mandando sobre eles. Lembre-se, desde o primeiro rei de Axuru, o pai não queria, o povo pediu. E pediu por quê? Porque eles queriam ser como seus vizinhos, que eles não tinham matado desrespeitando a ordem do Pai Criador. Que o Pai já tinha dado essa ordem, porque aquele povo já tinha alcançado o que hoje a humanidade já está alcançando, ou talvez muito menos, né? Porque o que está alcançado hoje, onde chegou a humanidade, só mesmo sendo enterrada. Sabe, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Eu fico realmente triste quando alguém que eu penso, agora parece, né, que o pai está dando algum entendimento, me diz alguma besteira muito grande, entendeu? Não cabe aos servos de Arro dizerem besteiras. Se eles dizem alguma coisa para alguém, eles têm que pesar muito, eles têm que saber muito para poderem se garantir depois. Agora, repetir o refrãozinho que está sendo cantado pelo gado, isso não é coisa de servo de Arro. Isso é coisa de mundano. Observem, esses dias, acho que na sexta-feira passada, aquela ministra do STF, que eu nem sei o nome, que eu não quero nem saber, entendeu? Para mim um é careca, outro é biquinho, outro é, sabe?
Mas tem uma ministra lá, né, com o cabelinho cortadinho assim, a verdadeira bruxa de toga. Quando eu vi a notícia de que ela havia encerrado todos os processos contra o Bolsonaro, uma coisa que já vem na minha cabeça faz tempo começou a ter mais sentido. Não existe o lado bom e o lado mau. Existe o mesmo lado embalado em embalagens diferentes. Hoje, logo cedo, eu escutei um cara falando de que vai ser como nas diretas já, né? Vai ser o 9D entrar lá e ele vai sofrer algum mal súbito, ou vai ser assassinado, ou vai ser atropelado, sei lá. E aí quem que fica no lugar dele? O aliado. Daquele que aqui no Brasil é o chefe disso já, ó. Já tá velhinho, gagá lá, ainda tá falando merda. Porque aquele que o pai não preservar, aquele que o pai não ensinar, aquele que não aprender do pai, a cada dia vai se tornar mais idiota, a cada dia vai se tornar, sabe, um peso morto. Que vai conseguir seus intentos, por quê? Porque são os intentos do pai. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Eu vou deixar anotado depois aí, mas meu e-mail é rtv@fusãosentiu.tv.br. Entre em contato, que eu tenho aqui muitos estudos para te passar. E como nós estamos chegando já ao momento final, eu vou estar fazendo cada e-book desse. Se você comprar um, é 25. Se você comprar dois, é 40. E é assim, na medida que for aumentando o volume de e-books que você pedir, você vai pagar menos. Se não quiser pedir, também não precisa. Porque graças a o Eterno, eu não vivo, sabe, da tua consideração, da tua doação. Sou contra o dízimo nos dias de hoje. E o que eu faço porque eu cumpro desde o primeiro mandamento, que é amar ao nosso Pai acima de tudo. Ok? Então esse é meu recado para hoje. Vamos ver o que eu vou falar amanhã. Tenha uma boa noite.